Palácio do Planalto, agora neste exato momento, está de luto. Morte foi confirmada e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa tragédia, gente, tá? O que aconteceu foi realmente uma grande tragédia. Morte foi confirmada, eu vou trazer essa informação em todos os detalhes e destaques. Essa notícia chocou Brasília, chocou a política, devastou a esquerda. Eu vou trazer tudo muito bem explicado, tudo que aconteceu aqui nesse boletim para vocês. Outra notícia também, gente, tá? Que acabou de ser confirmada. Janja da Silva, gente, tá? Entrou em desespero após uma notícia gravíssima ser confirmada aqui também há poucos instantes, gente, tá? Janja da Silva entrou em desespero após notícia que acabou de ser confirmada aqui na imprensa aqui há poucos instantes. Temos também o STF, gente, tá? Que ligou o modo desespero. STF, gente, tá? Membros do STF completamente desesperado com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada sobre aquela notificação da Justiça Americana, né, contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Os ministros do STF descobriram que a situação para o Moraes é muito pior do que eles imaginavam e ligaram o modo desespero, gente, tá? Realmente a chapa definitivamente esquentou, fritou pro lado do ministro Alexandre de Moraes sobre aquela intimação lá dos Estados Unidos. Eu vou explicar aqui os detalhes dessa bomba que atingiu em cheio o STF, principalmente Alexandre de Moraes, neste exato momento, gente. Então, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Todas essas informações que eu acabei de trazer para vocês aqui, desse spoiler, todas vão estar aqui. Eu prometo para vocês que vai estar tudo aqui nesse boletim. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente. Tá? É muito importante que vocês se inscrevam no canal. Tem uma informação que eu acabei de ter acesso que vai explodir aí a qualquer momento. Então é muito importante que vocês estejam inscritos aqui embaixo no canal, beleza? E não esquece de deixar o joinha, deixa o like, dá uma força tremenda. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante e distribui para as outras pessoas que querem ter acesso aí a essas informações. Vamos lá, gente, tá? Se estiver de pé, senta, gente, tá? Porque é uma pancada atrás da outra aí que eu vou trazer nesse boletim para vocês. Dando início, a Marina Helena vai explicar para vocês. Esse vídeo aqui, gente, é simplesmente chocante. Vocês vão ficar chocados com a bomba que a Marina Helena vai explodir aqui nesse vídeo para vocês. A coisa é muito pior do que a gente imaginava. Só assistam que vocês vão entender. O Estado brasileiro acha que é dono dos seus filhos. Em Jales, interior de São Paulo, um casal foi condenado a 50 dias de prisão porque educava as próprias filhas em casa. As meninas liam 30 livros por ano, 6 vezes a média nacional dos adultos. Estudavam inglês, latim, piano, teoria musical, além das matérias básicas. A mãe, aliás, se formou em matemática e pedagogia para melhorar o ensino das filhas. E mesmo com os laudos apontando o desempenho das crianças acima da média e com o próprio Ministério Público pedindo absolvição, o juiz do caso condenou os pais. Diz que as crianças não ouvirem funk e sertanejo era um problema de visão restrita de mundo. Também criticou a falta de conteúdo sobre sexualidade e gênero. Depois da repercussão, o juiz virou alvo de denúncia no CNJ. Segundo a defesa, ele comentou o caso nas redes sociais, fez piadinha sobre a condenação, mandou mensagens privadas à advogada sobre o processo, o que é proibido, e ainda negou o direito dela de participar das audiências por videoconferência, quando ela estava prestes a dar à luz e no início da amamentação. Num país onde assassinos, traficantes e corruptos vivem soltos, uma família que educou os filhos melhor do que a imensa maioria das escolas brasileiras é condenada por abandono intelectual. Sério, se tem uma coisa que essas crianças não estavam, eram abandonadas. Mas para o juiz militante, o verdadeiro crime foi não depender do sistema estatal de ensino. E não é um caso isolado. Recentemente, no Paraná, outro casal virou alvo da justiça e está sendo multado em R$1.400.000 por praticar homeschooling. A origem do problema é uma decisão do STF de 2018, que disse que o ensino domiciliar não era necessariamente inconstitucional, mas que só poderia ser implementado com lei específica regulamentando. Numa sociedade livre, a ausência de proibição faz valer a liberdade dos pais. Mas para o ativismo judicial do STF, a ausência de lei fez prevalecer a proibição. Resultado, casos como esse vão continuar se repetindo. Se a preocupação fosse realmente com as crianças, eles estariam cobrando as escolas públicas que não ensinam o básico e não perseguindo famílias
famílias que dão educação de qualidade aos seus filhos. Metade dos alunos brasileiros terminam o ensino fundamental sem conseguir interpretar textos simples na prova do PISA. Em matemática, 73% dos nossos alunos saem do fundamental sem saber resolver problemas básicos, como uma regra de 3. Mas nunca foi sobre proteção às crianças. É sobre controle. O Estado brasileiro quer monopolizar a formação dos nossos filhos, decidir o que aprendem, como aprendem e de quem aprendem. Por isso, o Congresso deveria regulamentar urgentemente o homeschooling e devolver aos pais o direito de escolher como educar os próprios filhos. Já existem projetos na Câmara sobre isso. Se você concorda, compartilhe esse vídeo. E aí, gente, vocês concordam com a Marina Helena? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. É um assunto muito complexo, né? Muito, mas extremamente complexo, né? E aí, gente, tá? Complicado. É complicado, né? Com essa educação que tá um verdadeiro lixo, se você buscar um subterfúgio para melhorar a educação, para que seus filhos fiquem mais inteligentes. Isso pode ser visto como um crime. Pagar R$1.400.000 de multa por querer ensinar os seus filhos em casa com ensino de qualidade e passando por tudo isso aqui é simplesmente surreal. É surreal, gente, tá? Você querer o melhor para o seu filho, um ensino de qualidade para o seu filho. Teve o caso aqui da mãe que se formou em mais duas, além de ser formada em contabilidade, fez mais 2 faculdades exatamente para que ela ficasse ensinando em casa, ensinando seus filhos, porque viu que a educação pública, a educação que tá aí, é uma Mas não, gente, tá? Não pode, e ainda por cima leva-se uma multa no lombo. É surreal, é simplesmente surreal, gente. Mas coloca aqui embaixo aí a opinião de vocês. E agora, gente, STF ligou o modo desespero sobre o caso da intimação do governo americano, da justiça americana contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui pra mim, gente, tá? Só prova que realmente ligaram o modo desespero. STF discute com o governo Lula notificação de Moraes nos Estados Unidos. É basicamente a matéria dizendo o seguinte: o STF foi pedir socorro para o governo Lula, para que o governo Lula ajude o ministro Alexandre de Moraes nessa questão aí de ter sido notificado pela Justiça dos Estados Unidos. Isso é ou não é desespero? Agora que eles estão percebendo que a coisa é muito pior do que eles imaginavam, agora estão pedindo socorro para o governo Lula. Vamos entender? O STF abriu um canal de comunicação com a AGU, Advocacia Geral da União, e o Ministério da Justiça para acompanhar os desdobramentos da ação judicial da plataforma Rumble e do grupo Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes. O tribunal quer avaliar quais as medidas jurídicas e aplicações cabíveis, claro, para tentar proteger o ministro Alexandre de Moraes. O advogado Martin Deluc, que representa as empresas, afirmou no último domingo que notificou por e-mail o magistrado sobre o processo que tramita na Justiça Federal nos Estados Unidos, está na Flórida. O documento fala que Moraes tem 21 dias para responder às alegações de violação à liberdade de expressão nos Estados Unidos. As empresas afirmam que o ministro violou a primeira emenda da Constituição ao determinar a remoção de perfis de influenciadores ligados ao ex-presidente Bolsonaro, investigado no inquérito das fake news. Na avaliação da presidência do STF, o acompanhamento deve ser coordenado pelo Ministério da Justiça, enquanto autoridade central da Cooperação Jurídica Internacional, a AGU, que representa as autoridades brasileiras perante as jurisdições de outros países, também atua no monitoramento, gente. Ou seja, o desespero tomou conta. Eu acho que a grande preocupação é: se o ministro Alexandre de Moraes for condenado, o que é que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes? Eles ligaram o modo desespero, gente. Estão vendo que a coisa não é tão simples, que a coisa não é tão fácil, que a coisa não está tão tranquila assim como eles vinham pensando. Ou seja, da mesma forma com que o ministro Alexandre de Moraes, né,
Por e-mail mesmo, ele citava lá segundo os juristas, os perseguidos, e agora da mesma forma ele foi citado, notificado aqui no Brasil. Eu imagino, gente, tá? Que o ministro Alexandre de Moraes deve estar furioso ao ser intimado por e-mail, da mesma forma que ele intimou lá. Foi intimado aqui no Brasil. Eu acho que ele deve estar extremamente furioso. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? O Rogério Marinho, o articulador de campanha do Flávio Bolsonaro, pede ao STF investigações sobre o vazamento de mensagens entre Flávio e Vorcaro. Quem vazou as mensagens de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro? Esta é a grande pergunta, né, de milhão. A quem interessava, a quem interessou vazar a conversa entre Flávio e Daniel Vorcaro? Quem tem o interesse em derrubar o Flávio Bolsonaro? Quem quer destruir o Flávio Bolsonaro? E eles não estão deixando barato, estão partindo para cima e quer descobrir. O senador Rogério Marinho, coordenador de campanha, né, de Flávio Bolsonaro, pediu ao STF uma investigação sobre o vazamento de conversas entre o presidenciável Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Master. Rogério Marinho argumenta que a divulgação do conteúdo, que estaria protegido por sigilo judicial, configura um vazamento seletivo com potencial de causar danos políticos e reputacionais em um período de elevada exposição eleitoral. O pedido foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso Master. O site da Intercept Brasil revelou que Flávio teria negociado um patrocínio e por aí vai, e agora está nas mãos do ministro André Mendonça. Flávio confirmou ter, né, feito o pedido, até aí vocês já sabem de tudo que aconteceu, e para desespero da esquerdalhada, o relator é o ministro André Mendonça. Então, é o André Mendonça que pode aí elucidar, descobrir de onde é que vazou, quem vazou, quem que tem o interesse em destruir o Flávio Bolsonaro, quem? Muitas perguntas que precisam ser respondidas, né? Está nas mãos aí do ministro André Mendonça. Saiu aqui, gente, uma matéria da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, muito interessante, muito interessante. Quase um terço vota em Flávio Bolsonaro só para derrotar Lula da Silva, diz nova pesquisa, gente, tá? A Mônica Bergamo fez aqui uma publicação que acendeu um alerta, principalmente no Lula, no PT e na esquerda. Vocês vão entender, ó. Quase um terço dos eleitores do senador Flávio Bolsonaro afirma que votaria nele em um eventual segundo turno apenas para derrotar o presidente Lula do PT e não por ser o melhor candidato. Ou seja, feita a pergunta, a pessoa chega e fala, olha, não que eu ache que o Flávio Bolsonaro é o melhor candidato, mas eu basicamente voto em qualquer um, menos Lula da Silva. É basicamente esse o recado. Poderia estar qualquer um do outro lado, no segundo turno. Flávio Bolsonaro, poderia estar Caiado, poderia estar Zema, eu votaria em qualquer um, menos em Luiz Inácio Lula da Silva. E essa pesquisa, claro, acendeu um alerta gigante no Lula, na esquerda e no PT. É o que mostra, tá, um recorte exclusivo enviado à coluna do BTG Nexus da última segunda-feira. O levantamento mostra que 32% dos apoiadores do parlamentar do PL admitem que a principal motivação do voto é a rejeição petista, ou seja, eles rejeitam o Lula e votam no Flávio Bolsonaro. Outros 65% dizem considerar Flávio o melhor candidato. Ou seja, 65% acham sim que votam no Flávio porque ele é o melhor candidato. Outros dizem, olha, eu voto no Flávio não porque ele seja o melhor, mas eu votaria em qualquer um, menos em Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Isso aqui deve ter sido recebido. Isso aqui, na verdade, foi um soco no estômago do Lula, né?
tipo assim, cara, independente de quem quer que seja do outro lado, eles não votam em mim. Ou seja, o Lula pode espernear, pode se descabelar, mas eles não votam no Lula. Essa matéria que dá Mônica... Assim, quando tá na Folha de São Paulo, eu já expliquei para vocês. Quando tá na Folha, dói mais. Porque quando tá, tipo, na Revista Oeste, quando tá na Gazeta do Povo, eles já pensam assim, ali tem um viés mais alinhado com a direita. Então, assim, não dói tanto. Agora, quando tá no Estadão, na Folha de São Paulo, no Globo, aí dói, gente. Aí eles... Ai, meu Deus do céu. Tá na Folha. Folha é mais alinhada com a esquerda. E se a Folha... Dói, gente, tá? Quando tá na Folha, dói. Tanto pro governo, pro Lula, tanto pro STF. Quando tá na Folha, no Estadão ou no Globo, dói. Mas dói lá nas entranhas. Para vocês terem noção de tudo isso. E agora também, outra informação que acabou de sair, para surpresa zero de ninguém, e a gente já sabe, né, até qual que vai ser o resultado, em se tratando de PGR e Moraes, aquela dobradinha, né, que normalmente acontece. Moraes pede parecer da PGR para incluir Flávio e Jair Bolsonaro em investigação. E aí, gente, vocês acham que vai dar o quê? O ministro Alexandre de Moraes do STF pediu nesta terça-feira à PGR do Paulo Gonet um posicionamento sobre o pedido feito pelo deputado federal Lindbergh. O Lindbergh é aquele cara que fica lá no escanteio jogando a bola lá na área. Vai que alguém joga pra dentro do gol, né? Mais ou menos isso. E essa bola que o Lindbergh jogou lá dentro da área, eu acho que vai para dentro do gol. O Lindbergh vai conseguir. Mas para surpresa zero de ninguém, né, gente? Tá? Lindbergh faria. É basicamente o que o Randolph Rodrigues foi na gestão anterior, lá da época do Bolsonaro, né? Saiu o Randolph Rodrigues, agora entrou o Lindbergh faria. O Lindbergh é aquele cara desesperado que judicializa tudo. O próprio Hugo Mota já jogou na cara do Lindbergh faria que a única coisa que ele faz dentro daquele congresso é judicializar, mandar. Perdeu alguma coisa, manda pro STF. Derrubou alguma coisa do Lula, manda pro STF. O Lindbergh é aquele jogador que fica jogando lá o escanteio, a bola pra dentro da área, sabe? Pegou esse papel de despachante, né? É basicamente um despachante do governo Lula. Então, tá aí. Ele fez o pedido para que o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro sejam incluídos na investigação sobre suposta coação que o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro teria feito contra a ministra da Suprema Corte. E aí, gente, vocês acham que vai acontecer o quê? Não precisa nem ter dois QIs para saber qual vai ser o resultado, né? Em se tratando de Moraes e PGR, a gente sabe muito bem como é que funciona. E agora, gente, o governo Lula, o Palácio do Planalto, a política brasileira está de luto, gente, tá? E eu confesso para vocês, gente, tá? Como mãe, eu fiquei consternada, arrasada com essa notícia, gente, tá? Essa aqui, ó, filha de diplomata e assessor de Lula morre atropelada no Rio de Janeiro. Gente, vejam que menina linda, gente. Perdeu a vida numa tragédia. Eu vi o vídeo do acidente, gente, eu chorei na hora. Que fim triste teve essa menina tão inocente. Tão inocente, gente, tá? Tá aqui, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga, né, o atropelamento que matou Mariana Tanaka, de 20 anos, em Ipanema, na capital fluminense. A jovem foi atingida no último sábado e morreu no dia seguinte. O motorista envolvido no caso foi ouvido pelas autoridades e liberado, gente, tá? As informações são do Metrópolis. Mariana era filha do diplomata Ibrahim Abdul Neto, assessor especial do gabinete do presidente Lula, e de Ana Patrícia Neves Abdul, cônsul adjunta do Brasil em Buenos Aires, né? A página oficial do Planalto identifica Ibrahim Neto como assessor especial da assessoria especial do presidente da República. Então, o Palácio do Planalto de luto, né, gente, tá? Filha de um membro do governo Lula perdeu a sua vida de forma
triste, meu Deus do céu. Quem era Mariana Tanaka, filha de assessor do Lula, que morreu atropelada? Gente, ela tinha acabado de chegar, ela queria morar no Rio de Janeiro, horas, e acontece uma tragédia. Quem é o assessor do Lula? É esse que está aqui na tela, gente. Filha de diplomata, morta em Ipanema, no Rio, será enterrada em São Paulo. É esse. Eu vi uma entrevista dele, se eu não me engano, para o Domingo Espetacular. Nem vi qual que era o veículo de imprensa, mas, meu Deus do céu, gente, ele está arrasado. E aqui, gente, não tem essa questão de política, de ideologia, de direita e esquerda. Pelo amor de Deus, gente. Um pai enterrar um filho, meu Deus do céu, gente, tá? Deve ser a dor mais cruel da face da terra, porque, meu Deus do céu, eu fiquei chocada, eu fiquei consternada mesmo com isso aqui, gente, tá? Quando eu vi essa notícia. Muito triste. Muito, muito triste mesmo. Que Deus console, né, gente? Se possível, impossível isso, mas que Deus a receba de braços abertos e conforte o coração dos familiares. Meu Deus. O advogado de Donald Trump e da Rumble, lá dos Estados Unidos, acaba de confirmar a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes. E essa aqui é só a primeira. Tem a segunda que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, gente, tá? Sim, o advogado de Donald Trump e da Rumble acaba de confirmar a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes. Assistam que vocês vão entender. O que acontece agora com essa notificação por e-mail, Alexandre de Moraes? Olha, os motivos são muito simples. A ação de Alexandre de Moraes foi sem precedentes quando ele cometeu um gravíssimo erro, onde pisou na bola ao encaminhar mandados, né, de censura sigilosos por e-mail a Rumble nos Estados Unidos. Por que isso foi sem precedentes? Primeiro, porque a Rumble não tem operações, nem funcionários, nem negócios no Brasil. Nem empresa subsidiária registrada no Brasil, absolutamente nada. Segundo, porque ele encaminhou seus mandados por e-mail, obviamente violando o claro processo jurídico entre as duas nações. Terceiro, porque ele demandou sigilo de justiça sobre uma empresa que nem estava sujeita à jurisdição dele, porque é uma empresa que está na Flórida. E quarto, porque ele fez isso às escondidas o governo dos Estados Unidos e a justiça americana. Ele não foi pelos canais oficiais. Ele não estendeu a cortesia àqueles usuários americanos que ele queria censurar, que a gente estendeu para ele, porque a gente seguiu todo o processo certinho, quando tentamos notificar ele, e fracassamos porque foi politizado o processo. E finalmente, o que ele fez? Uma coisa tão extraordinária que nunca antes nenhum juiz estrangeiro tinha tentado fazer no território dos Estados Unidos. Nunca tivemos um juiz cubano, venezuelano, de Coreia do Norte, tentando encaminhar por e-mail ordens de censura, dos quais o alvo são dissidentes, pedindo fazer o seguinte: eu quero que você bloqueie o conteúdo, ou seja, conteúdo postado por uma pessoa fisicamente nos Estados Unidos está protegido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é a liberdade de expressão. Eu quero que você me entregue os dados desse usuário, sem notificar a justiça nem ao governo dos Estados Unidos, coisa que requeriria que a Rumble viole a lei dos Estados Unidos. Tem uma lei chamada Stored Communications Act, que proíbe fazer exatamente o que Alexandre de Moraes pediu para a Rumble fazer. Terceiro, ele pede bloqueio de monetização de contas desse usuário. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, no Brasil, está pedindo bloqueio de fluxo de dinheiro entre uma empresa dos Estados Unidos e um usuário residente nos Estados Unidos sobre conteúdo e uma transação, um contrato assinado dentro dos Estados Unidos, sem notificar a justiça americana, sem notificar o governo dos Estados Unidos, nem pedir o aval deles. Nunca tivemos, até onde a gente já tem descoberto, um juiz estrangeiro fazendo isso, tentando violar a soberania americana desse jeito. Alexandre foi o primeiro. Então, as empresas, depois de tentar diálogo que não foi para lugar nenhum, acabamos tendo que recorrer à justiça americana para pedir proteção sobre as ordens de censura do ministro que continuava chegando por e-mail a Rumble. Gente, tá? O próprio advogado em pessoa, Martin De Luca, explicando por A mais B
que a chapa esquentou para cima do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Agora sim tá dando para entender o desespero. Daqui a pouco, gente, tá? Eu vou trazer aqui o desespero, tá? Lá dentro do STF com esta notificação da Justiça Americana contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, isso aqui, gente, o resultado disso aqui pode ser catastrófico, gente, para o ministro Moraes. E os ministros da Suprema Corte aqui no Brasil já estão sabendo, tá, da tragédia que isso aqui pode ser para o Moraes e já ligaram o modo desespero. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, mas antes, deixa eu trazer aqui, gente, tá, a Janja completamente desesperada com essa notícia que acabou de sair aqui agora na imprensa, gente, tá? Que é um escândalo dentro do governo Lula. Escândalo dentro do Itamaraty. Vejam só, gente, tá? A CGU mandou o governo Lula liberar a lista de hóspedes das mansões oficiais do Brasil no exterior. Sabe aquelas mansões que estavam ali recebendo, hospedando, né, os amiguinhos da Janja, os atores, os artistas, os cantores? Pois é, a CGU partiu para cima do Lula e da Janja, ó. Janja, artistas e amigos do poder usaram tudo com dinheiro público e queriam esconder. Transparência ou farra? A lista vem aí. É, gente, tá? A CGU não pediu, ela mandou, ela ordenou. A Controladoria Geral da União ordenou que o governo Lula libere a lista de todas as pessoas, tá, gente, tá? Que foram lá, que foram hóspedes, tá? De mansões oficiais no Brasil, do Brasil no exterior. É para revelar todos os nomes. E eu acho que tem alguns artistas aí, gente, que deve estar com o... Meu Deus do céu, a Janja... Tá até explicada aqui essa cara de choro. A Janja deve estar desesperada com isso aqui. Deve estar enfurecida. Vocês vão entender. Assistam a matéria do início até o fim. Vocês vão entender o motivo do desespero dela. Vejam só. A Controladoria Geral da União, a CGU, determinou que o Itamaraty torne pública a lista de hóspedes das residências oficiais do Brasil no exterior. A decisão vem depois do Ministério das Relações Exteriores negar um pedido feito pela coluna via Lei de Acesso à Informação, ainda no começo de fevereiro. O Itamaraty se recusou a entregar os dados e alegou que o pedido seria desproporcional, desarrazoado e capaz de sobrecarregar o órgão com o trabalho extra necessário para organizar as informações, mas a CGU entendeu de forma diferente. Ao analisar o último recurso apresentado pela coluna, o órgão decidiu a favor da transparência e mandou o Itamaraty abrir a lista de hóspedes das residências oficiais brasileiras no exterior. A decisão é assinada pela Secretária Nacional de Transparência e Acesso à Informação, Lívia Oliveira Sobota, e dá ao Itamaraty um prazo de 90 dias para fornecer as informações. Mas existe uma ressalva. A decisão não vale para hóspedes privados dos embaixadores. Ou seja, o Itamaraty só terá de informar sobre os visitantes que sejam servidores públicos ou pessoas que tenham viajado com dinheiro público. Isso pode incluir nomes que já passaram pelas residências oficiais, como a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que não é servidora pública, mas viaja com recursos do governo. Por outro lado, o ator Fábio Porchat, também citado em reportagens sobre esse tema, não precisaria ter sua hospedagem informada, já que ele se enquadra nas exceções definidas pela CGU. Segundo a própria Controladoria, o argumento do Itamaraty não foi suficiente para barrar o acesso à informação. O Ministério alegou que necessitaria de 250 horas de trabalho e de mobilizar 226 servidores para levantar os dados pedidos. Mas, segundo a parecerista da CGU, isso não elimina o dever de transparência. Primeiro, porque essa estimativa está exagerada, e segundo, porque os registros já existem e estão disponíveis nos postos diplomáticos. O pedido da coluna abrangeu 24 residências oficiais em cidades como Buenos Aires, Roma e Washington. É uma pequena parte das 133 representações brasileiras no exterior.
A discussão ganha peso também pelo custo dessas estruturas. Só em 2025, a operação das embaixadas e residências oficiais brasileiras no exterior custou pelo menos 240 milhões de reais. Agora, com a decisão da CGU, o Itamaraty tem 90 dias para dizer quem, afinal, passou por essas residências pagas pelo contribuinte brasileiro. Resumindo, gente, Itamaraty tá? tem Resumindo, chumbo grosso, né, pra cima do governo Lula. E o Lula que prometeu acabar com o sigilo. Eu vou acabar com o sigilo. Se eu for presidente da República, eu vou acabar com o sigilo. Pois é, o nome das figuras, né? Às vezes até dos amiguinhos que viajaram, ficaram nas embaixadas. Embaixadas, né, gente? Tá pra quê? Lula e Janja não gostam de ficar em embaixadas, gostam de ficar em hotéis 15 estrelas, hotéis de luxo, com diárias de 6, 7 mil reais, como aconteceu acho que na Alemanha, né? Translados, viagem de primeira classe, eles nem gostam, né? Então, assim, poderia ter diminuído drasticamente aí essas embaixadas, né? Já que Lula e Janja não gostam de ficar em embaixadas, gosta de ficar em hotel, para que gastar aí essa fortuna com embaixadas? E um detalhe muito importante que eu acho que muita gente aqui que tá me assistindo não sabia. Essa última viagem que o Lula, porque agora o Lula tá em ano eleitoral, tá em campanha, tá fazendo comício, quer aparecer para sua bolha. Essa última viagem que o Lula fez para os Estados Unidos, tá? Que ele foi encontrar com o Donald Trump, ele não ficou em hotel de luxo não, gente, ele ficou na embaixada. Só que a Janja não foi. Nessa última viagem do Lula para os Estados Unidos, Lula ficou Janja, eu tô em campanha, eu tenho que fazer bonito, eu tenho que enganar os trouxas, então dessa vez eu vou para os Estados Unidos, mas eu não vou ficar em hotel 5 estrelas, não. Não vou gastar 7, 8 mil em diária de hotel, não. Dessa vez eu vou ficar lá na embaixada. Lula, não, gente, ficou na embaixada. Só que, por que será? A Janja não quis ir. A Janja não foi nessa última viagem do Lula para os Estados Unidos. Por quê? Será que porque ela não gostou, né? Da ideia do Lula de ter que ficar na embaixada, porque agora o Lula tá em ano eleitoral, né? Passou 3 anos e meio torrando o nosso dinheiro aí praticamente com hotéis de luxo pelo mundo afora, mas agora é ano eleitoral, agora o Lula tem que, né? Tem que segurar. Tem que segurar, né, gente, tá? Mas a Janja não segurou, não vou, não. Gente, tá? São um bando de hipócritas mesmo.